Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje eu, mais ou menos na linha do trabalho do programa de ontem, a preocupação com as novas gerações e com o declínio do Ocidente, eu comparei dois autores aqui, o educador Jian Shueqin, que é o educador chinês, né, que eu mencionei ontem, e o Emmanuel Todd, que é um cientista político, antropólogo, historiador francês, que apresenta uma tese provocativa, né? Ele fala que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, está em um processo de declínio e desintegração, tanto no cenário global quanto internamente, e isso é muito importante, tanto no cenário global como império, quanto internamente no seu próprio país, e está em declínio, e uma desintegração, e isso repercute no modo de vida das novas gerações, tanto quanto a educação e as formas de ação de política engajada. Então, as novas gerações estão perdidas. De resto, o Ocidente, de uma maneira geral, cada país de sua forma está perdendo. Aqui no Ocidente, que eu digo os países centrais, eu estou chamando aqui, nós somos o Sul global, né? Mais uma vez, eu estou aí batendo com essa tese, mas a nossa visão aqui no Brasil, na América Latina, voltada para a cultura ocidental, nos faz como partícipes dessa cultura. Então, embora nós tenhamos a opção do Sul global de entrar para os BRICS e fazer diferença, mas nós ainda somos muito influenciados pela cultura deles. E a desintegração do Ocidente é, em parte, uma desintegração da nossa forma de pensar, agir e se educar. E o Shueqin, o Jian Shueqin, que é o educador, ele fez um trabalho na China, que é um trabalho mais holístico em termos de educação mais crítica. Então, a minha pergunta, a minha colocação é a seguinte: como que nós podemos fazer pesar essas duas teorias? A teoria do educador que quer salvar a China de uma educação que forma trabalhadores apenas, pessoas não críticas, que memorizam coisas e que se tornam especialistas, mas sem um pensamento mais global, mais holístico, e o pensamento do Ocidente, que também é muito focado e muito fossilizado e se sente superior e não tem olhos para ver o que está acontecendo no resto do mundo, não vê um outro mundo multipolar. Como que nós poderíamos fazer uma educação que fizesse a melhora da China, que não estivesse apenas produzindo, mas que tivesse pessoas com capacidade de verificação de que existem outros lugares no mundo, outras necessidades, outras civilizações, fazer uma integração dessas civilizações para que umas ajudassem as outras, sem a prepotência de que eu sou melhor, de que eu estou na concorrência, que vou chegar lá, uma coisa mais integrada. Então, eu vou falar dos dois a inteligência artificial aqui me deu uma dica e conseguiu fazer essa integração entre os dois modelos de pensamento em busca de uma solução, integrando as duas visões críticas, uma de solução educativa e outra de apresentação de quais seriam os problemas a serem resgatados e transformados. Então eu vou começar a ler, no final ele faz uma proposta aqui que eu vou ler apenas em parte, porque senão vai ficar muito grande. Então vamos continuar dentro dessa linha aí. O Jian Shueqin, um crítico do modelo tradicional e defensor de uma educação para a criatividade, não apenas na China, vou tomar isso de uma maneira global. Ele é um educador e escritor com base em Pequim, ele trabalhou em Harvard também, conhecido por suas críticas abertas ao modelo educacional tradicional na China e por defender um paradigma de educação centrado na criatividade, no pensamento crítico, no desenvolvimento integral dos alunos, em contraste com o excesso de ênfase em memorização e preparação para exames. Percebam que a China, tem o mesmo defeito da educação do Ocidente, que é a memorização, educação centrada naquilo que é tradicional, né, que vem sendo assim, aquela coisa da disciplina. Por mais que os caras sejam educados e competentes para resolver problemas e resolvam, mas eles são focados em serem técnicos, grandes técnicos, talvez até grandes engenheiros, grandes profissionais nas suas áreas técnicas, mas não educados holisticamente, ou seja, eles não têm um pensamento crítico, eles não agem acima e além das suas profissões.
Sua trajetória, a trajetória de Xue Qin, inclui a formação em língua inglesa pela Universidade de Yale. E entre 2008 e 2012 ele trabalhou no redesenho de currículos das escolas de elite chinesas, como escola secundária ligada à Universidade de Tsinghua, que eu não sei se é assim que fala, com o objetivo de introduzir práticas de ensino mais inovadoras alinhadas com as exigências de uma economia de conhecimento. Em 2014 ele lançou o livro Creative China, ou China Criativa, onde ele expõe sua crítica ao sistema que levou a China ao sucesso econômico nos últimos 20, 30 anos, baseado em alta escolaridade formal, disciplina, memorização e ênfase em matemática e ciências, já não é suficiente para os desafios futuros. Olha bem, os desafios futuros da própria China, porque ele está com a visão de que esses indivíduos vão ser apenas produtivistas. E produtivistas, eles vão ser aqueles camaradas crescimentistas. Então a nação vai estar sempre crescendo em cima de quê? De um planeta finito, né? A fábrica do mundo, vai fabricar para o mundo inteiro, isso é muito bonito, eles tiraram vários da miséria, aplausos para eles, mas tem que haver uma transformação. Nós não podemos ver o mundo só por essa ótica, né? Assim como o Ocidente estava caminhando assim, a China também está caminhando assim. Lá na frente, com todo o sucesso que ela tiver, ela vai ter que parar, porque não vai restar mundo, né? Então isso é preciso que a educação veja. E outra coisa, você vai estabelecer uma dicotomia tão grande entre o Ocidente e o Oriente, que nós vamos caminhar para uma guerra. Essa guerra vai começar a ser uma guerra orientada na indústria, no comércio. Quando ela não for mais econômica, ela vai ser a paus e pedras ou bombas atômicas, né? E isso não interessa a ninguém, não é solução para coisa alguma, a não ser para meia dúzia de pessoas que vão se manter riquíssimas, né? Bom, para Jiang, o mundo contemporâneo exige indivíduos capazes de lidar com o caos, com a complexidade, com as mudanças e com a contradição, e não apenas com especialistas técnicos. Uma coisa que hoje em dia as pessoas não trabalham é a ideia do contraditório. Por mais inteligente que você seja, mais bem preparado que você seja, você não é o único preparado, inteligente e atuante. Então existe o contraditório. O contraditório pode ser alguém tão inteligente quanto você que pensa diferente. É a hora de harmonizar. Não existe inteligência só do lado de lá ou só do lado de cá, né? Ele argumenta, o Jiang, que a escola tradicional é fruto da lógica da Revolução Industrial, né, lá na Inglaterra, formou historicamente uma massa de trabalhadores obedientes e alfabetizados, e a China herdou isso aí. Mas deixou de preparar a mente para a criatividade, para a empatia, isso é muito importante, para o pensamento crítico e para a colaboração. Não tem esse negócio de você excluir o chinês, de você excluir o japonês, de você excluir o latino-americano, de você excluir o africano, ou mesmo de você excluir o branco. Não tem quem você excluir. O negócio é integrar. Outro dia eu fiz um post dizendo o seguinte, que não existe nada que prova que a cor da pele, ou a etnia, ou a região que se nasce no mundo, dá superioridade a um ser humano. Quem pensa assim, quem pensa que é branco e é mais inteligente, que é mais evoluído, inclusive tem até teorias espiritualistas que falam isso, quem acha que as etnias fulanas e beltranas são mais evoluídas, quem acha que as regiões mais quentes, mais frias ou mais são mais evoluídas, é estupidez científica. Não existe nada disso, não existe nada que confirme a xenofobia e o racismo. É ignorância do ser humano, é prepotência do ser humano, é intransigência do ser humano. Portanto, nós somos todos seres humanos de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer região do mundo, e temos que nos integrar porque existe um mundo. Isso não é um libelo, isso aqui não é um discurso político que eu estou fazendo, não. É uma angústia pensar que existem imbecis mundo afora, pessoas graduadas que não pensam assim, e outras que pensam, mas que querem se sobrepor aos outros porque são mais egoístas. Então nós temos que educar a massa das novas gerações para não admitir esse tipo de xenofobia, de racismo, de exclusivismo, de patriarcado. Isso tudo caiu, isso é uma sociedade com teia de aranha, né? Não podemos educar só para sermos funcionários, trabalharmos. Nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver. E trabalhamos para melhorar as coisas, a saúde, a própria educação, a educação pessoal, a maneira como as pessoas se cuidam,
a maneira como as pessoas usufruem e caminham nas suas potencialidades, nas suas capacidades. A escola da vida é para a gente florescer, é para que uns dominem e outros trabalhem. Não existe isso. Então, ele argumenta que a lógica da Revolução Industrial está caótica, acabou. Em suas palavras, o ideal hoje é reformular a ideia de escolaridade. Eu acho muito bacana todos os países estarem, principalmente do Oriente, estarem investindo em educação, mas se for apenas a educação formal, tecnicista, que vai formar grandes técnicos e trabalhadores, é uma educação manca, porque ela não é colaboracionista, ela não é integradora, ela não é holística com o ser humano. Em suma, Jiang Zemin representa uma voz proeminente dentro da China que questiona o sucesso meramente quantitativo pelo qual eles passam, altos resultados em matemática, ciência e testes padronizados, isso é apenas uma parte pequena da coisa, e propõe uma transição para uma educação qualitativa, mais humana, mais diversa, orientada para um futuro global e não apenas para uma competição nacional. Se a China amanhã for líder, que seja uma líder que puxe o resto para cima, e não que haja dominação. O diagnóstico de Emmanuel Todd sobre o Ocidente, que é um contexto para a ponte que nós queremos fazer entre as ideias do Todd e as ideias do Zemin, historiador, antropólogo e cientista político francês Emmanuel Todd, em seu livro mais recente, A Derrota do Ocidente, olha bem, ele nem falou declínio, ele falou de derrota, não é? Propõe que as sociedades ocidentais, em particular os Estados Unidos e seus satélites, porque o resto é tudo satélite dos Estados Unidos, os Estados Unidos está indo de ponta cabeça para baixo, está todo mundo indo junto, achando bonito. Estão atravessando uma crise profunda, tanto externa quanto interna. Entre os principais pontos da análise de Emmanuel Todd é o declínio econômico real, sobretudo no setor produtivo tradicional, com a predominância de setor financeiro e de serviços em detrimento da indústria de bens concretos, o que compromete o músculo produtivo das potências ocidentais. Enquanto a China está com uma musculatura robusta para o produtivismo, existe esse declínio. A fábrica do mundo é a China. Então todos os outros países estão fabricando dinheiro para comprar da China. Isso é muito complicado. Então está havendo um declínio econômico real do Ocidente. Isso por si só já caminha para a guerra. Uma crise demográfica e moral, aumento da mortalidade por causas como suicídio, dependência, desespero social, que tudo interpreta como sinais de fissuras civilizacionais profundas. A população não está só diminuindo porque não casa, porque as pessoas estão individualistas, mas também porque as pessoas estão morrendo, porque estão com medo de caminhar na vida, com medo de fazer, com dependência de drogas, com dependência ainda de outras pessoas, dos pais, por exemplo, desesperado, um desespero social. Eu estava vendo um vídeo em que o camarada falou que no exército, ele entrou para o exército porque ele era pobre, né? E no exército ele tinha assistência social, ele tinha assistência de saúde, ele tinha alimentação, então ele lutou no Iraque, ele lutou no Afeganistão e graças a Deus sobreviveu. E lá ele estava vendo o que os Estados Unidos estavam fazendo. Então ele estava falando que dentro do exército ali, ele tinha um socialismo, porque eles eram cuidados, eles tinham salários e tinham tudo à mão deles. Mas eles estavam indo lá para fora para defender o capitalismo. Mas que tipo de capitalismo, né? A dominação de império, quer dizer, uma coisa além, inclusive, da própria ideia do capitalismo. Bom, declínio intelectual que está havendo, cultural, o autor atribui a decadência do protestantismo, que historicamente vinha fomentando a alfabetização, autodisciplina, ética de trabalho e coesão social, o que de certa forma não educava holisticamente também, porque preparava o indivíduo para ser, vamos dizer assim, um soldado do sistema, porque a religiosidade ela trabalha muito essa coisa da aceitação, da disciplina, do que você tem aqui é que Deus permitiu, trabalhe para isso, seja disciplinado, ou então a outra religião diz que o que você não conseguiu aqui, o céu te reserva, e outras ideias, né? Então, mas houve um declínio do protestantismo, então, e uma virada de rumo para o niilismo, né? Para o individualismo, para a desagregação moral. O niilismo seria aquela assim, a crença em nada vale a pena, nada existe. Segundo Emmanuel Todd, o próprio sistema de meritocracia, né? Aquela ideia de que se eu tenho é porque eu mereço, que eu fiz isso, aquilo, sem contar que alguns têm ponto de partida diferente. Então, se você chegou lá na frente, não necessariamente é o tal mérito que você se autoproclama, mas é uma condição de você ter partido com mais capacidade, com mais recursos para chegar mais à frente. Então essa ideia da meritocracia furada
antes idealizado como um canal de ascensão social, degenerou em oligarquias, porque cada vez menos pessoas se sentem merecedores de riquezas e as riquezas ficam concentradas em cada vez menos pessoas, né? Oligarquias, plutocracias, que é aquele sistema que trabalha na política, facilitando para alguns setores chegarem ao poder e não sair de lá, a plutocracia, as desigualdades se tornando profundas, com elites educadas, porém alienadas, que só pensam em si, sem compromisso com a transformação social, esquecendo que o resto da sociedade está no limbo, né? Então é uma crítica perfeita que o Tudd fez. Para Emmanuel Tudd, a guerra, como no caso da guerra da Ucrânia, em que foi convidada a haver uma guerra ali, porque não existia exatamente o ambiente da guerra. Fizeram o ambiente da guerra acontecer, né? O Ocidente fez, e o Oriente lá caiu na armadilha, até porque não tinha muito como não cair. Mas morreu gente, e é horrível o que aconteceu ali. E as crises recentes funcionam como lentes que tornam visível a derrota interna do Ocidente. O Ocidente causou essa guerra na Ucrânia exatamente para vender arma, para poder fazer um movimento de economia e para desafiar o poder que estava emergindo do Oriente, focado mais na China, usar a Rússia para focar na China, fazendo a ponte o que a proposta de Jiang Xueqin pode significar diante do diagnóstico de Emmanuel Tudd e o que isso sugere para a educação global. Então nós agora vamos fazer a ponte. A partir da interseção entre a crítica de Jiang Xueqin ao modelo educacional industrial e a inquietante perspectiva de Emmanuel Tudd sobre o declínio ocidental, emergem ideias fortes para repensar a educação, tanto na China quanto no Ocidente, tanto quanto globalmente, incluindo aí todos os continentes. Algumas dessas convergências e implicações seria a crise de formação integral versus decadência civilizacional. A crise de formação integral versus decadência educacional. A crítica de Jiang aponta que os sistemas educacionais focados exclusivamente em desempenho técnico e memorização não preparem sujeitos para lidar com complexidades, com incertezas da vida moderna, porque hoje em dia existe incerteza a cada esquina. Quando você viaja, você conhece pessoas muito diferentes, com outras culturas, vicejando, com outras educações e com capacidade técnica. E isso aí é uma incerteza danada. Cadê a sua superioridade? Cadê o seu cadinho? Cadê o seu mundo melhor? Né? E você vê, as ex-colônias todas, você vai lá na Etiópia, lá estão com um crescimento. A Etiópia, que era considerada um lugar de fome, né? Você vai na África, por exemplo, tem vários países aí, claro que ainda tem pobreza, mas vicejando. Então, quer dizer, o mundo é um mundo de incerteza, de criatividade, competências essenciais no mundo interconectado, um mundo que está extremamente mutável, e está se tornando imprevisível, porque cada povo que ganha poder e ganha pujança e capacidade educacional, ele começa a desafiar o sistema global. E é isso que está acontecendo, né? Então, o Tudd, por sua vez, denuncia que o Ocidente, mesmo com altíssimo grau de escolarização, entrou num colapso moral e intelectual. A educação formal expandiu-se, mas não evitou o crescimento do niilismo, da alienação, da desigualdade, do olhar para o próprio umbigo, do individualismo. E com isso deixou-se de ver outras civilizações que estavam crescendo e que estavam desafiando essas posições. A síntese possível, seja, mais escolaridade não basta. É necessária uma educação que forme os sujeitos críticos, empáticos, criativos, socialmente engajados, que percebam outras sociedades ao derredor, capazes de responder não apenas às demandas econômicas ou técnicas, como grandes soldados e grandes competências, que são formações que existem desde a Revolução Industrial, com aquela capacidade de disciplina e tal, mas muito mais isso, mais ligados aos desafios civilizacionais e civilização, se fala civilização humana, crise climática que está acontecendo, as desigualdades que existem nos países e entre países, o colapso social em muitas culturas, cultura do consumo excessivo, entre outras coisas. Do utilitarismo pedagógico ao holismo educativo. Jiang Xueqin critica o caráter utilitarista da escola industrial, que vê o aluno como futura força de trabalho, porque ele está trabalhando para alguns, né? Alguns muito ricos. E esses muito ricos não deixem que eles pensem, porque precisam trabalhar para eles ficarem cada vez mais ricos. Ele propõe educação centrada no ser humano, no desenvolvimento emocional, no social e criativo.
Num contexto como identificado por Emmanuel Todd, da desintegração social, da apatia, do niilismo, essa redefinição pedagógica não é apenas desejável, ela se torna urgente. Educar para o autoconhecimento, empatia, colaboração, responsabilidade social pode ser o antídoto contra a fragmentação, o vazio existencial, a crise de valores. Em escala global, poderíamos imaginar sistemas educacionais que não apenas reproduzam competências técnicas, mas que venham a cultivar a capacidade crítica, a consciência histórica, os valores de solidariedade, responsabilidade coletiva, o reconhecimento e o conhecimento da história de outros países, preparando cidadãos capazes de responder de modo ético e criativo aos problemas do século XXI, que é conhecer uma civilização global com outras nuances, onde outros polos emergem. Nós aqui não conhecemos nada da China. O que nós conhecemos do Oriente, lá, China, Vietnã, aqueles países lá, é tudo notícia que são dadas no jornal. E nós aqui, do lado de cá do mundo, achamos que aquilo lá não é nada. Aquilo lá é incrivelmente mais desenvolvido do que nós estamos agora. E nós não temos essa visão, tá? Aí temos mania de achar que o que vem de lá é porcaria, que a civilização deles não existe. É o próprio Oriente Médio, as próprias nações árabes, né? Ainda que muçulmanos, que têm um pensamento muito diferente de nós, as populações africanas, né? Nós não conhecemos. Um livro que eu estava lendo, esqueci o nome da autora agora, eu fiz até um vídeo sobre isso, que Chamanda, sei lá o que. Ela estava falando que era uma estudiosa, ela saiu da Nigéria e foi para uma universidade de ponta lá na América do Norte. E quando ela dizia que ela era de um país que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha carro, que ela conhecia isso, que ela conhecia aquilo, que ela morava num apartamento assim, as amigas dela que eram do lado de cá do mundo, que era da América do Norte, da Inglaterra, de outros países centrais, não aceitavam aquilo. Não é possível, você não é isso. Ela falava, eu sou isso. E elas não aceitavam, e elas aceitaram por amizade, assim, por não quererem discutir com ela, mas para elas aquilo era impossível. Quer dizer, absoluta falta de conhecimento do resto do mundo, né? Inclusive desconhecimento geográfico. Então, educação como motor da reinvenção civilizatória global. Enquanto Jiang Xueqin busca reinventar a educação na China para que o país transite de exportador de produtos manufaturados para gerador de inovação, cultura soft power global, Emmanuel Todd sugere que o Ocidente, cuja grandeza histórica já se sustentou com a combinação de força militar, industrial e moral, mas principalmente militar e industrial, que a moral eles foram caindo, está perdendo a coesão social, ética e cultural. Não serve de exemplo para ninguém. Eles que sempre quiseram se outorgar como exemplo. Isso cria uma janela de oportunidade histórica. Se tanto o Oriente, China, quanto o Ocidente há uma crise de modelos vigentes, embora um esteja em franca decadência e o outro em ascensão, significa que a civilização ocidental está pelo caminho errado. Mesmo aqueles que estão acertando por um lado e que estão errando por outro, estão como civilização humana caminhando errado, né? Estamos mesmo. Então ele propõe que há uma crise de modelos vigentes. A chance existe para reinventarmos a educação no novo paradigma planetário, mas isso é preciso de muita discussão, né? Não centrado em dominação, consumo ou mera preparação para o trabalho, mas em sustentabilidade, equilíbrio, cooperação global, pluralidade cultural, responsabilidade técnica e principalmente conhecimento histórico. Em outras palavras, a educação poderia se tornar um dos vetores centrais da reconstrução de um novo contrato civilizacional global, apto a responder às crises de natureza ecológica, social, existencial e política. Limitações, tensões e desafios para essa síntese. É preciso reconhecer que a proposta de Jiang Xueqin e o diagnóstico de Emmanuel Todd também contém tensões e desafios graves, especialmente se pensarmos em aplicações práticas universais. É onde agora vem o realismo da proposta. A transição de um sistema de ensino altamente disciplinado e padronizado, como o da China e de resto o resto do mundo, para um modelo mais aberto, criativo e holístico, exige mudança cultural profunda. Tá? O próprio chinês tem de passar a conhecer o resto e o próprio cidadão dele, não apenas curricular. Envolve família, civilização mesmo, estruturas sociais, quem é a sua família, quem é a estrutura, como que isso aí está embasado, valores comunitários, vetores, né, de transformação. Isso não é trivial, isso não é do dia a dia, isso é modelo para muitos anos, então você tem que começar agora.
No Ocidente, reinventar a educação no momento de crise econômica, desigualdade crescente, desconfiança nas instituições, pode encontrar forte resistência política e social. As elites consolidadas que podem se beneficiar justamente dos sistemas meritocráticos que são elitistas, sem interesse real em democratização da criatividade e pensamento crítico, obviamente vão boicotar o tempo todo essa tentativa de síntese de educação holística. A proposta global de uma educação para o bem viver, para a responsabilidade coletiva, quando a gente fala de coletivo aqui, de humanidade, e para a criatividade sobre os vetores e as necessidades do mundo, pode colidir com modelos econômicos vigentes que existem, inclusive da própria China, baseados em consumo, competição, produtividade imediata. Lembrando que a produtividade, o crescimento, o crescimentismo e a produção cada vez mais alta de bens exaure o planeta e o polui. E nós não temos um planeta infinito. Isso exige articulação política, compromisso social e consciência coletiva além da sala de aula. Você vê essas COPs aí. O que as COPs são? São compromissos de cérebros, de pessoas, de encontros. Chama atenção, mas o que é o caminho prático? Quais são as soluções práticas para isso? É muito difícil. As principais lideranças que poderiam mudar tudo não vão para lá, porque sabem que vão ter que ceder diante da pressão. Então não vão. Então fica uma coisa bonita, feita aqui, feita ali, feita acolá, por pessoas bem intencionadas. Chama atenção, alguma coisa, mas para o cidadão comum, para os grandes conglomerados, para os grandes governos, para as grandes políticas que estão estabelecidas, é muito difícil, você não penetra nelas. É preciso que tenha mais população participando disso. A proposta global de educação para o bem viver, para a responsabilidade coletiva, para a criatividade, pode colidir com modelos econômicos exigentes, aqui ou na China, baseados em consumo, competição, produtividade imediata. Isso exige uma articulação política mundo afora, compromisso social mundo afora, consciência coletiva, além da sala de aula, e uma noção de história profunda, história da humanidade. Uma conclusão provisória, né? Porque a ponte Jiangshui e Emmanuel Todd devemos levá-la a sério. A reflexão conjunta sobre Jiang Shuiqin e Emmanuel Todd nos oferece algo mais que um diagnóstico de falhas. Oferece uma hipótese para um futuro de educação e de civilização humana. Num mundo onde economia, tecnologia e as crises globais demandam colaboração, criatividade, adaptabilidade e empatia, os modelos tradicionais de desenvolvimento industrial, utilitarista, meritocrático se mostram cada vez mais insuficientes e insustentáveis. A crise de valores no sentido de coesão social e engajamento coletivo aprofunda especialmente nos países do Ocidente. A educação pode e deve se tornar um vetor transformador, uma educação que não prepare apenas trabalhadores, mas cidadãos mundiais, conscientes, críticos, criativos, responsáveis, com capacidade de imaginar e construir alternativas. Essa visão, emergindo de um lado da reforma educativa proposta por Jiang Shuiqin na China, do outro, da crise civilizacional diagnosticada por Emmanuel Todd no Ocidente, aponta-se para uma possibilidade global de rebento civilizacional, um novo modelo de educar que seja ao mesmo tempo verdadeiramente humano e capaz de responder aos desafios do século XXI. Para quem, como você, José Roberto, é a inteligência artificial conversando comigo, buscam em suas pesquisas pensar economia, sociologia, cultura, automação, ética, automação, ele falou automação duas vezes aqui, tecnologia, futuro do trabalho e bem viver, essa ponte Jiang-Todd pode funcionar como estrutura teórica e referência à prática de como a educação e, por extensão, a formação social e cultural deve ser repensada para um mundo multipolar marcado por desigualdades, crises ecológicas, rupturas tecnológicas, urgência de solidariedade e criatividade da coletividade. Aí ele pergunta se eu aceito que ele faça uma proposta de currículo universal inspirada na proposta de Jiang Shuiqin, tentando corrigir os problemas de Emmanuel Todd com disciplinas, práticas pedagógicas e objetivos formativos, algo que possa servir de base para análise comparada entre Brasil, China e países ocidentais do século XXI. Ele perguntou se quer que eu monte um esboço. Eu fiquei curioso para saber como é que seria e disse que sim, mas eu tenho a impressão. Então, aí ele faz uma listagem aqui muito interessante de vários pilares. Eu não vou ler tudo, tá? Mas eu vou dar uma passada por cima, sabe por quê? É muito interessante ele ter como recurso, inteligência artificial, ter como recurso nas redes algo que seria uma proposta de solução para
a crítica que aqui é global, porque a crítica aqui é o Ocidente, mas também é uma crítica ao Oriente, embora o Oriente seja um vencedor e o Ocidente seja atualmente um perdedor para si mesmo, mas em termos de civilização humana nós todos estamos perdendo, porque ainda que a China cresça muito e tire pessoas da miséria, mas nós podemos chegar num ponto no planeta em que a gente não consegue caminhar mais, porque vai faltar matéria-prima, vai faltar energia, vai faltar água, vai faltar tudo. Então, a seguir, ele apresenta um esboço sólido, estruturado, argumentado de um currículo universal para o século XXI, inspirado nos diagnósticos de Chiang Shui-Kim e Emmanuel Todd, e pensado para funcionar como ferramenta analítica comparada Brasil, China, Ocidente e mundo multipolar. O objetivo é criar um modelo teórico e prático. Então, ele vem com o currículo universal do terceiro milênio. Aí ele fala a fundamentação teórica da proposta, a contribuição de Shui-Kim. Ele vai contra a memorização e exames, a preparação utilitarista para mercado, a ausência de criatividade, autonomia e ciência de propósito. O modelo de reforma propõe uma criatividade como competência basilar, ensino por projetos e resolução de problemas reais, formação de cidadãos emocionalmente saudáveis e socialmente responsáveis, currículo que desenvolve autonomia, imaginação e adaptabilidade. Olha bem, isso aqui é uma proposta. E como que você vai fazer cada uma dessas coisas aí? Vamos dizer assim, isso aqui é uma política pedagógica, né? Uma montagem curricular. Agora, como que você vai desenvolver esse currículo vai depender da forma como você trabalhar. A contribuição de tudo. Ele fala do declínio moral e intelectual, a quebra da coesão social, colapso da fé no futuro, incapacidade de formar sujeitos publicamente engajados e criticamente lúcidos. Sim. Então a educação propõe-se antídoto como niilista e apatia. Como? Reconstrução de laços comunitários. É uma forma de pensar. A formação de cidadão profunda e resgate da capacidade de pensamento crítico e ação política. Olha bem, o que ele está me propondo aqui é que a gente encontre maneiras de fazer cada um desses tópicos. A síntese seria, dessa união desses dois pensadores, surge a pedagogia, que não é apenas técnica, é civilizacional. O Jean reconstrói a mente criativa e o Tudo reconstrói a coesão social, o sentido moral e engajamento. Seria realmente interessante. Aí ele fala vários pilares. Primeiro pilar, autoconhecimento, saúde mental, consciência emocional. Não vou ler tudo, porque é muito grande. O segundo pilar, pensamento crítico, filosofia e leitura profunda, ele faz várias propostas. Criatividade, imaginação e resolução de problemas, que é o modelo de Jean. A escola deve ser oficina de invenção, não de repetição. Terceiro pilar. O quarto pilar, competências digitais, científicas e tecnológicas, mas a tecnologia é o novo campo de batalha da humanidade. Precisamos de alfabetizar mentes livres, não consumidores, né? O quinto pilar, cidadania global, história comparada. Olha bem, foi no fulcro que eu falei. História comparada, nós temos que conhecer a história dos outros povos. Engajamento social, sociedade mundial, né? Indivíduo sem sociedade é consumidor. A educação deve formar cidadãos, não consumidores, né? E o sexto, a colaboração, empatia, línguas, interculturalidade. Ele propõe que educar é preparar para um mundo multipolar. E o mundo multipolar, você não sabe só inglês ou só espanhol. Você sabe inglês, mandarim, espanhol e alguma outra língua que desponte aí como sendo de coesão, né? Metodologia geral, aprendizagem baseada em projetos, avaliação formativa qualitativa, escola tipo comuna, né? Comunidades, né? E aplicação comparada Brasil, China, Ocidente. O Brasil tem muitas coisas a propor aqui, ele mostra, não vou ler porque vai ficar grande. Conclusão, um currículo para reconstruir o futuro. Bom, gente, então, aí ele pergunta se eu quero que transforme num artigo acadêmico, eu disse que não, e que o trabalho de pesquisa dele já foi muito interessante, realmente, principalmente essa proposta pedagógica aqui no final, que obviamente não tem muito sentido eu ficar me debruçando sobre isso. Bom, gente, para vocês, né, porque nós não estamos lendo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, e também as propostas vai depender de codificação, de maneira como vão entrar as disciplinas, o tipo de professor, o tipo de escola e tal, né? Isso é um projeto, né? Isso é um rascunho, vamos dizer assim. Gente, então, olha, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse programa, passe esse programa para frente, deixe seu comentário, deixe seu like, assine o canal se você for novo por aqui e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito importante e muito interessante. Até lá!